Bom dia, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre a sociologia no Brasil, o surgimento da sociologia. Como se deu esse surgimento? Quando iniciou, né? A sociologia brasileira, para quem não sabe, ela começa a engatinhar em solo brasileiro entre as décadas de 1920 a 1930, vindo a se fortalecer nas décadas seguintes. Apesar de alguns autores da sociologia dizerem que não há uma data correta que marca o seu começo em solo brasileiro, essa época, 1930, parece ser a mais adequada para se falar em início dos estudos sociológicos no Brasil, certo? Quando dizemos data mais adequada, é porque as produções literárias que surgem a partir dessa década de 1930, ela começa a demonstrar um interesse na compreensão da sociedade brasileira quanto à sua formação estrutural, certo? Mas note que nós não estamos afirmando que antes desta data ninguém havia se proposto a entender nossa sociedade. Antes da década de 1930, muitos ensaios sociológicos sobre o Brasil foram elaborados por historiadores, políticos, economistas e muitos outros. No entanto, a maioria destes trabalhos, os autores apresentavam a tendência de escrever sobre raça, civilização e cultura, mas não tentavam explicar a formação e a estrutura da sociedade brasileira. A partir de 1930, surge no Brasil um período no qual a reflexão sobre a realidade social ganha mais um caráter investigativo e explicativo, certo, pessoal? Então, assim, esse caráter mais investigativo e explicativo foi impulsionado pelos muitos movimentos que estimularam a postura mais crítica sobre o que acontecia na sociedade brasileira. Dentre estes movimentos estão o modernismo, né? Modernismo, que é a questão da arte, a formação de partidos, sobretudo o Partido Comunista, bem conhecido, e também os movimentos armados, que foram os movimentos que surgiram no ano de 1935. Estes movimentos, de alguma forma, traziam transformação de ordem social, econômica, política e cultural ao país. E despertavam aí o interesse de pensadores em dar explicações a tais fenômenos. Assim, aos poucos, a sociologia passa a construir-se como uma forma de reflexão sobre a realidade da sociedade brasileira. Dividindo os acontecimentos da implantação da sociologia no Brasil como ciência em fases, podemos, ou em gerações de autores, né? Podemos destacar aqui três delas, as quais se complementam. A fase A, o que foi a fase A da sociologia brasileira? A fase A foi justamente a implantação da sociologia no Brasil, né? A primeira fase da geração da sociologia seria composta por autores que se preocuparam em fazer estudos históricos sobre a nossa realidade, com um caráter mais voltado para a literatura brasileira. A literatura, né, no caso, do que para a sociologia. Esses autores, eles se preocuparam mais em escrever mesmo sobre a questão literária do que se voltar mais para a disciplina sociologia, né? Então, desta geração de autores, eu quero destacar aqui o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que ele nasceu no Rio de Janeiro, foi um militar, engenheiro, estudou matemática, ciências, certo? Porém, o que ele gostava de fazer mesmo, como um profissional, era o jornalismo. E aí, no ano de 1985, Euclides da Cunha abandonou o exército, começou a trabalhar como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, foi enviado em uma função para a Guerra de Canudos, que estava havendo no interior da Bahia, onde lá surgiu a maior contribuição para a sociologia brasileira, com o seu livro Os Sertões. Então, Euclides da Cunha, autor do livro Os Sertões, ele vai analisar aí o cenário da Guerra de Canudos. Se nós formos analisarmos este livro pelo enfoque literário, nós vamos perceber aí que Euclides da Cunha faz uso de seus conhecimentos de ciências, físicas,
relatos, ele vai descrever primeiramente aí a terra, a paisagem de Canudos. Ele vai fazer a descrição do homem nordestino que ali vivia, no caso os sertanejos, né? E assim, Euclides da Cunha ele vai descrever a guerra nesse livro. Como foi o governo da época, como foi que o governo conseguiu acabar com o que era considerado na época uma revolução que reivindicava a volta do sistema monárquico no Brasil. Uma guerra que era liderada por Antônio Conselheiro, que era o líder da Revolução de Canudos. Como os seus seguidores defendiam os seus lares, a sua sobrevivência, certo? Então, olhando pelo lado sociológico, nós vamos perceber que Euclides da Cunha estava fazendo revelações quanto à organização da república que estava sendo consolidada. Canudos era um retrato de uma sociedade republicana que não conseguia suprir as necessidades básicas de seu povo, coisa que Antônio Conselheiro, com sua maneira missionária de ser, acreditava e lutava para isso acontecer, certo? Então, aí nós vamos ter a fase B. A fase B, ela também vem com a implantação da sociologia no Brasil. É uma segunda fase de geração de autores, com a preocupação de fazer pesquisas de campo, que é uma característica das pesquisas sociológicas, né? E existe aí vários autores nesta geração, entre eles eu vou citar aqui Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando Azevedo, Nelson Werneck Sodré e muitos outros, os quais podem ser vistos como clássicos do pensamento social brasileiro. Os principais deles são Gilberto Freire e Caio Prado. Gilberto Freire ele foi autor do livro Casa Grande e Senzala, certo? Nesse livro, Casa Grande e Senzala, escrito em 1933, Gilberto Freire demonstra características da colonização portuguesa, a formação da sociedade agrária, o uso do trabalho escravo e ainda como a mistura das raças ajudou a compor a sociedade brasileira. Gilberto Freire, quando escreveu Casa Grande e Senzala, tinha uma visão, ele inaugurou uma visão antirracista, certo? Que era uma teoria que combatia a visão elitista existente na época, importada da Europa, a qual privilegiava a cor branca, certo, pessoal? Segundo tal visão racista, segundo ele, a mistura de raças seria a causa de uma formação defeituosa dentro da sociedade brasileira e um atraso para o desenvolvimento da nação. Ou seja, Freire propõe um caminho diferente em Casa Grande e Senzala. Ele começa justamente valorizando as características do negro, do índio, do mestiço, acrescentando ainda a ideia de que a mistura das raças seria justamente a força e o ponto positivo da nossa cultura. Para quem não sabe, vale ressaltar que Gilberto Freire tinha um olhar aristocrático e conservador sobre a sociedade brasileira, pois além dele justificar as elites no governo, a sua descrição no tempo da escravidão em Casa Grande e Senzala adquire uma conotação harmoniosa, ou seja, ele não via conflitos nessa relação, né? Ele descreve nesse livro que os negros se davam muito bem com os brancos. Então, isso é uma visão justamente de um olhar conservador e aristocrático que ele faz nesse livro. Então, assim, já Caio Prado, ele vai fazer diferente. Caio Prado era uma espécie na contramão do Partido Comunista Brasileiro, pois ele era um dos militantes daquele partido, né? E também ele vai aí justamente falar que o sistema feudal, o servo, não era considerado uma mercadoria, coisa que ocorria aqui com os escravos, né? Caio Prado, ele escreveu o livro A Formação do Brasil Contemporâneo, publicado em 1942. E Caio Prado ele vai apresentar a tese de que a origem do atraso da nação brasileira estaria vinculada ao tipo de colonização a qual o Brasil foi submetido por Portugal, ou seja, uma colonização periférica e exploratória, certo? Para compreendermos melhor, Caio Prado explica que Portugal teve grande contribuição no nosso atraso como nação, pois Portugal era o centro do capitalismo na época do descobrimento do Brasil, que estava
na Europa, né? O que fazia com que as riquezas daqui fossem levadas para lá, certo? Então, assim, para Caio Prado, esse tipo de organização econômica foi denominada de primária e exploradora. Por que exploradora? Porque os portugueses aqui exploraram todas as riquezas do Brasil e levaram para fora, né, para a Europa. Então, ele chama essa colonização de colonização exploratória justamente por isso. Já na fase C, a fase C, que começa a partir da década de 1940, vai surgir aí sociólogos brasileiros bem conhecidos, né, como Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, e bem como Guerreiro Ramos, Otávio Viana, né? Esses sociólogos, eles vão ser os sociólogos, principalmente Florestan Fernandes, conhecidos como nomes importantes dentro da sociologia crítica no Brasil. Por quê? Porque Florestan Fernandes foi um sociólogo que vai fazer aí um contínuo questionamento sobre a realidade social e vai tentar explicar as teorias já escritas por outros autores. Ele vai tentar explicar essa realidade de um modo investigativo e crítico, né? Ele vai fazer essas reflexões acerca desses autores que já tinham escrito anteriormente dele. Florestan, ele tem como metodologia um diálogo. Ele vai dialogar, certo? Mas de maneira muito crítica com a produção já escrita, já existente, sociológica clássica, certo? O diálogo, ele não vai se dar somente com aqueles autores, mas vai ser um diálogo contínuo com o pensamento crítico brasileiro. Ele vai dialogar com autores como Euclides da Cunha, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, esses autores que nós já vimos anteriormente aí na fase A e fase B, certo? Então, o trabalho do Florestan Fernandes vai ser um trabalho fundamental, pois vai ser um trabalho de análise dos movimentos e das lutas existentes na sociedade brasileira, certo? Então, assim, pessoal, as transformações sociais que ocorreram a partir da década de 1930 no Brasil foram também uma espécie de motor para os trabalhos de Florestan Fernandes, certo? Mas para ele, como nós já mencionamos anteriormente, essas transformações serviram de impulso para os trabalhos sociológicos no Brasil como um todo, certo? E isso se deu principalmente a partir da década de 1940. Pois essas transformações elas se intensificaram muito por causa do aumento da industrialização e da urbanização. Algumas das consequências da urbanização, inclusive gerada pela migração de pessoas que vinham do campo, procuravam trabalho nas indústrias das grandes cidades, foi justamente o surgimento de problemas como a falta de moradia, desemprego, criminalidade. Essas situações emergentes, logicamente, tornavam-se temas para análise sociológica, certo? Então, assim, vale ressaltar que a sociologia crítica que Florestan inaugura também tinha um olhar voltado aos grupos mais diversos, as classes existentes da sociedade. Algumas de suas pesquisas com grupos indígenas e sobre as relações sociais em São Paulo, por exemplo, tiveram o mérito de fornecer explicações que se contrapunham às explicações dadas pelas classes dominantes da sociedade brasileira, certo, pessoal? Então, eu espero que goste. Esse foi o vídeo gravado acerca do surgimento da sociologia no Brasil. E eu estou finalizando por aqui. Boa sorte a todos. Bons estudos.